Rapaziada, o Flamengo ganhou do Chelsea por 3-1 lá na fase de grupos no Super Mundial, hein? Agora é a vez do Palmeiras encarar o time inglês. E olha só o que questionaram o Abel Ferreira. Será que o Palmeiras vai jogar no ataque assim como o Flamengo jogou ou não? Questionaram o Abel Ferreira por isso. E Neto do Opina Porco comenta sobre o assunto. Se liga só no vídeo agora. E assim, queridos, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Eu já sabia que isso ia acontecer. No vídeo de segunda-feira, se eu não me engano, eu falei pra vocês que essa parada aqui ia começar a acontecer. As comparações da partida do Palmeiras contra o Chelsea, a partida nem aconteceu. Mas as comparações, elas já começam até mesmo nas perguntas ali da coletiva. Nós tivemos a clássica coletiva um dia antes aí da partida, que vai ser amanhã, às 22 horas. E nessa coletiva o Abel ele já foi perguntado, ele já foi questionado sobre a forma que o Palmeiras vai jogar. Obviamente fazendo uma comparação com a equipe rival carioca Flamengo, que enfrentou o Chelsea e venceu por 3-0. E ó, eu já vou adiantar outra coisa para vocês. Ao término do jogo, se o Palmeiras for desclassificado, vocês podem ter certeza que vai vir mais comparações ao jogo lá do Flamengo, vai vir comparações ao jogo do Corinthians de 2012, vai vir, pode esperar, vai vir comparações também com o jogo do Palmeiras de 2021. Ah, mas o Palmeiras de 2021 jogou melhor que o Palmeiras de agora. Enfim, vai acontecer tudo isso. Eu já tô adiantando aqui para vocês. Até nós, torcedores, a gente pode lançar a mão de algumas comparações. Principalmente quando a gente quer dar aquela cornetada. Mas, antes de colocar aí o trechinho do Abel, sobre o que ele falou, da postura do Palmeiras em relação à postura que o Flamengo teve lá no jogo que venceu por 3-0, né? O Flamengo fez um jogo lá naquela ocasião muito impositivo, muito pra cima do Chelsea. O Chelsea se lascou naquele jogo mesmo. O Flamengo fez um jogo muito bom. Eu tenho uma outra notícia aqui pra vocês, que repercutiu agora de tarde, que é em relação ao Pedro Neto. Pedro Neto, um jogador importantíssimo do Chelsea, talvez amanhã não estará presente no jogo. Isso porque ele era amigo, né, não só colega de profissão lá na seleção de Portugal, mas também amigo pessoal do Diogo Jota. E o jogador estaria muito abalado emocionalmente e com isso a gestão do Chelsea teria liberado o jogador inclusive da concentração. É um ponto de interrogação se o jogador estará amanhã ou não em campo. Baita de uma notícia triste, essa que a gente até falou de manhã sobre isso. E pensando na falta do Pedro Neto, eu considero ele um jogador muito relevante. O Caicedo já não vai estar. Se o Pedro Neto também não estiver, a gente ganha um fôlego para ir atrás de um placar bacana, para fazer um jogo em um nível ali bem competitivo. Vamos ver o que o Abel falou sobre isso e aí eu já coloco a minha opinião. Bora lá. Créditos à TV Palmeiras, tá? Bora lá. Tudo bem, Abel? Gustavo Zupac da ESPN. A gente viu na fase de grupos o Chelsea enfrentar um time brasileiro, o Flamengo, e naquele jogo a gente viu o Flamengo jogando no campo de ataque, talvez condicionado pelo gol rápido do Pedro Neto ou não. Amanhã você espera um Palmeiras que se imponha no campo ofensivo ou você imagina um jogo mais de marcação muito forte, de espera e de velocidade, que é uma característica muito forte do seu time? Obrigado. Isso é uma característica dos jogadores que eu tenho. Eu às vezes acho giro a forma como vocês interpretam os jogos e se vocês perguntarem a todos os treinadores, eles vão dizer, olha, eu quero ter a bola e que o meu adversário só defenda. Não, o jogo é feito de momentos. E cada jogo tem histórias diferentes. Há adversários que são melhores do que outros. Mas isso não invalida que as equipas que tenham menos recursos não usem estratégias e formas de conseguir ganhar ao outro adversário. Portanto, seguramente que amanhã vai haver momentos que quando o Palmeiras tiver a bola vai ter que impor o seu jogo de ataque, o seu jogo propositivo. Vai haver momentos que vai ter que contra-atacar. Vai haver momentos que vai ter que parar o contra-ataque do adversário. Vai haver momentos com umas bolas paradas que tem que estar atento e no ataque aproveitar esses momentos, porque
todos vocês, pelo menos, não é, acusaram o Palmeiras de fazer saída a 3, e vocês começam a ver que uma boa parte das equipas, como o Chelsea, por exemplo, tem uma forma de atacar muito parecida com aquilo que nós fizemos durante 5 anos no Palmeiras, seja neste caso com o Corella a sair a 3 mais baixo, ou sair a 3 no meio campo, ou sair a 3 a ponta, ou sair a 3 a interior, ou seja, é uma equipa que tem uma dinâmica maior no lado esquerdo e uma dinâmica mais fixa, com o Pedro Neto no lado direito, com o lateral direito a fazer, sendo o lateral direito a fazer saída a 3. Portanto, é uma equipa que tem uma estrutura de ataque muito bem definida e tem uma forma de defender que no passo atrasado salta e encaixa, quase que num homem para homem. E portanto, tem um excelente treinador, uma equipa com processos muito claros, e quando as pessoas dizem é muito fácil de saber o que é que os adversários fazem, é porque são equipas organizadas e que toda a gente consegue saber da forma como jogam, o que isso não invalida que não tenham dinâmicas coletivas, e esta equipa tem um excelente treinador, tem dinâmicas individuais dentro daquilo que é a forma coletiva, e que nós vamos procurar sem bola as bloquear, e com bola também aproveitar estas situações de encaixes individuais para podermos surpreender também o nosso adversário. Vocês entenderam a resposta do Abel, né? Vocês entenderam, né? A resposta do Abel, ela já foi uma resposta barra recado. O Abel, basicamente, eu vou traduzir o que o Abel falou. Esqueçam a forma como o Flamengo jogou. O Palmeiras tem a sua forma de jogar. É outro adversário, outro jogo, outra história. E ele já deixou bem claro que se tiver que retrancar, ele vai retrancar. Se tiver que abaixar a linha e se segurar, ele vai fazer isso. Ele vai respeitar os momentos do jogo. Ele até fala: todo treinador gostaria que seu time fosse impositivo toda hora. Só que a gente tem que entender o momento certo da partida. E é isso que ele vai fazer. Eu tô com ele. Eu acho que o Abel... Ele não dá pra você ir de peito aberto em uma quarta de final. O Flamengo enfrentou o Chelsea na fase de grupos, segundo jogo da fase de grupos. O Flamengo tinha vencido o primeiro jogo. O Flamengo já tinha 3 pontos garantidos ali. A partir do momento que o Flamengo toma o primeiro gol, mano, os caras começam a dar tudo que tem. Porque naquele momento eles estavam perdendo. Eles começam a imputar muito ritmo em cima do adversário. E eles começam a entender que o Chelsea estava com uma estratégia ali em transição rápida. A leitura que o técnico do Flamengo, que os jogadores do Flamengo têm naquele momento, é a leitura do tipo assim: pô, eles vão deixar a gente com o domínio de bola. Vamos dominar o meio campo. Não vamos dar brecha no espaço de transição, como aconteceu no erro individual do Wesley. E vamos pra cima dos caras. E aí, meu amigo, ó, abaixou o freio de mão e foram embora. Agora e amanhã? E se amanhã o Chelsea não querer fazer um trabalho na transição? Ó, a gente tá sem o Caicedo. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar um setor intermediário bem ajustado, bem compactado, forçando a marcação deles, e vamos subir um pouco a linha, a primeira linha ali. Vamos jogar um pouco dentro do campo deles a nossa primeira linha. E aí, vai dar pra fazer isso? Não vai. Não vai. É por isso que eu falo pra vocês, não vira comparação. Amanhã é um jogo totalmente diferente. Eu gostaria muito que o Palmeiras tivesse um estilo impositivo. O Palmeiras não pode fazer o que fez no jogo do Inter Miami. Mas jogar igual, por exemplo, jogou o segundo tempo contra o Al-Ahly e o jogo contra o Botafogo, aí sim. É você jogar com aquela inteligência administrativa de entender taticamente a postura e o posicionamento da equipe. Não vai ser impositivo da forma, sei lá, que o Flamengo foi sobre o Chelsea. Se for, eu vou me surpreender demais e vou achar sensacional. Mas a gente sabe que o Palmeiras é uma característica, o Flamengo é outra característica. E amanhã a gente encontra um Chelsea em um jogo único que, se a gente perder, estamos eliminados. Não é fase de grupo. Não é aquilo, se a gente tropeçar, tem outro jogo pra gente recuperar mais pontos. Não. Amanhã, meu amigo,
Terminou o jogo, ou a gente continua lá ou pra casa. É isso aí, rapaziada. E aí? E essa comparação aí que tá rolando aí de que o Palmeiras precisa avançar para cima do Chelsea como o Flamengo fez lá na fase de grupos, né? E cara, eles vão fazer essa comparação. Eles vão fazer essa comparação. Depois do jogo, eles vão retornar nessa comparação, né? Então assim, o palmeirense que quer o Palmeiras para cima, infelizmente, eu acredito que não vai ver isso nesse jogo de hoje. E vou te falar mais. O Chelsea com certeza vai ser outro. Não estou falando que o Chelsea da fase de grupos era pior ou estava de corpo mole. Mas, cara, o time joga, né, um pouco mais quando passa, né, de fase, não mata, não no mata-mata, mas não mata, né, é um mata só. Então assim, o Palmeiras ele vai se retrancar sim, a gente já sabe dessa retranca do Palmeiras, né? E eles vão fazer essa comparação após o jogo, principalmente se o Palmeiras perder. Se o Palmeiras perder. E por falar em Palmeiras perder, você tá torcendo como pro Palmeiras? Para ele vazar fora e voltar para o Brasil ou continuar? Me diz aqui no comentário. Você tá torcendo contra ou a favor? Deixe seu comentário aqui, deixa aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!